A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos falar hoje neste vídeo polêmica no ar, isso mesmo, irmãos. De novo, o pastor Paulo Júnior, irmãos, começa a atacar a congregação cristã no Brasil. Parece que este pastor Paulo Júnior ele quer se converter à congregação cristã no Brasil, porque ele contou a história todinha de Luiz Franciscon, contou até aquela história dele vir para o Brasil, descer no Porto de Santos. Ele só não contou que ali tinha a Irmandade aguardando o ancião, o nosso irmão, o fundador da congregação, né, melhor dizendo, Luiz Franciscon, e que quando ele atrasou na navegação, a Irmandade estava de joelhos dobrados, apresentando o navio do servo de Deus para que, se tivesse alguma coisa no mar, irmãos, ele fosse ali, então ele e a tripulação todos que estavam ali, não somente ele, irmãos, fosse ali livrados do mal, né? Mas, irmãos, ele contou tudo, contou tudo. E ele contou do jeito que está mesmo, não aumentou nem tirou, né, irmãos? Irmãos, mas o que dá para perceber aí é que ele usou, olha só, uma hora, parece que eu vi no vídeo, ele usou o culto dele todinho, 1 hora e 34 minutos, falando da congregação cristã no Brasil. Por quê? Ele tem aí, os pastores que gostam de falar da congregação cristã no Brasil, eles têm aí os funcionários deles, né? Que trabalham de graça para eles, só leva a informação, né, irmãos? Porque dentro da congregação eles não estão. Eles têm os críticos da congregação que eles vão ali, colhem o que os críticos falam, em cima daquilo, né? Que eles não têm acesso à congregação, em cima daquilo, eles vão lá pesquisar a história da congregação, os pontos de doutrina, e acaba falando aí, então, que a congregação cristã no Brasil tem heresia, é uma seita. Irmãos, mas é bem assim, engraçado, né? Não é para achar graça, mas a gente acha. É bem engraçado em que eles cismam em falar a quantidade de membros que a congregação tem. Ele falou que é mais de 4 milhões. Está chegando a 5. E se Deus quiser, próximos anos a gente já vamos fechar 6 milhões. Porque Deus está chamando. O movimento na igreja está acontecendo, irmãos. Muitas coisas aí, pós a pandemia, abriu os olhos de muito. Aqueles que estavam parados estão retornando. Irmãos, Deus precisou aí abalar a terra para que o povo, não só os evangélicos, percebesse que Deus existe, irmãos. Deus existe. E esse pastor, irmãos, eu não vou falar todos 1 hora e meia em que ele pegou o culto dele para falar da congregação, que parece. Vocês depois vão lá no link, eu vou deixar o link deste vídeo dele. Não faz mal que ele tenha bastante acesso, né? O povo ficou quieto. O povo ficou ouvindo ele falar. O povo gostou de ouvir ele falar a obra de Deus. O que aconteceu no Brasil. O povo em que Deus revelou para que viesse a obra de Deus para o Brasil, para salvação do povo. Não é salvação de quem é da congregação. É salvação do povo no Brasil. E daí no Brasil se estendeu para o mundo, que são vários países aí com a congregação cristã no Brasil e cada país tem seu nome. E o povo na igreja do Paulo Júnior ficou só absorvendo o que ele estava falando. Ele contou a história todinha e chegou aí numa análise dele, né? Da congregação ser uma igreja, uma seita. Que coisa, né, irmãos? Muitos críticos falam aí que nós chamamos eles de seita. Nós falamos mal deles. Mas você que não conhece a congregação, preste bem atenção. Até você mesmo.
da igreja do Paulo Júnior. Até você mesmo. Faça uma análise. O seu pastor aí, Paulo Júnior, falou da congregação, falou uns pontos aqui, que chegou até 8 pontos aqui, para dizer em que a congregação é uma seita, né? Vocês vão na congregação, visite. Primeiramente, vocês não vão achar nenhum cooperador, nenhum ancião, nenhum diácono, ninguém ali falando mal da igreja de ninguém. E nós sim servimos a Deus por fé, né? E por graça e misericórdia de Deus. E nós vamos dentro da congregação para falar só de quem veio para nos salvar, de quem desceu e padeceu dura morte na cruz. Irmãos, o Paulo Júnior, pastor, ele quer, né, do primeiro vídeo que ele fez, ele falou que os irmãos da congregação estavam indo pedir conselhos a ele. Olha, quem gosta de dar conselho? Se fosse uma igreja pequenininha aí, com 600 membros, ninguém dava conselho, né? Mas é uma igreja de 4 milhões, né? Ele até jogou a congregação a terceira posição, né? E colocou, vamos dizer aí, a Assembleia de Deus 2 vezes, primeiro, segundo. Mas a Assembleia de Deus tem esse número todo porque tem as desidências dela, que foi aí se expandindo. Mas a congregação com um ministério só, uma doutrina só, está passando de 4 milhões. E o povo está feliz, o povo está sentindo Deus. Olha só, primeiro ponto, olha só no que ele diz que é uma igreja, uma seita. Diz que a congregação, a fonte dela é a revelação do Espírito Santo. Esse é um dos pontos que ele diz que se torna uma seita quem tem revelação pelo Espírito Santo. E olha só, também, né, tem visões e sonhos. Porque nós temos sim visões e sonhos. Nós não estamos ali na leitura da Bíblia, no literalmente, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Logicamente, depois uns tópicos mais para baixo, ele vai falar que nós desprezamos a Bíblia. Não desprezamos, mas também não a estudamos para chegar e pregar em cima do estudo, que o estudo é falho, mas a visita, a revelação do Espírito Santo é certo, porque fala o que cada um de nós está ali passando, irmãos. Nós temos uma coisa dentro da congregação em que nós prezamos muito e as pessoas que visitam a congregação prezam muito. É alguém estar ali na frente, como dizem, um comedor de arroz e feijão, pregar e falar o que você está na mente e o íntimo do teu coração. E pregar tudo que você precisa, tudo que você passou, Deus dá na boca do servo de Deus e fala com a tua alma, com a tua vida todinha. E isso ele diz que é heresias, que é uma igreja que prega heresia, que é uma seita, né? Esse é o ponto que eles criticam, que ele criticou aí no culto, né? Que ele critica. Outra fonte de revelação nós sentimos. Qual é a fonte que ele sente de revelação na igreja deles? Porque até aí o pastor Paulo Júnior não provou nada. Por quê? Ele usou 1h30 do culto, o pessoal foi na igreja dele para ali sentir Deus, para falar de Deus, né? E ele falou da congregação. Ele usou aquela 1h30 para falar da congregação. Eles foram fazer o que ali? Foram servir a Deus? Foram louvar a Deus? Não. Eles foram para ouvir fofocas, né? Segundo, é o que ele fala, o desprezo pelas escrituras, que nós desprezamos a escritura. Nós não desprezamos, nós não a estudamos, como já falei primeiramente aí. Nós a usamos como cartilha e a congregação, por outras denominações que já classificaram. Paulo Júnior, você chegou tarde, mas já teve denominação aí que já classificou a congregação como uma igreja cristocêntrica.
Essa é a sua opinião e é o jeito que você pode aí no seu culto, né, obter até mais membros, mais fiéis, falando da congregação, né? Tentando aí falar a mesma coisa que os críticos falam aí. Só que os críticos trabalham de graça para você, né? Trabalha, porque eles fazem análise, fala aí, e você vai em cima da análise deles, você já vai em cima do que eles falam. Ah, eles foram de lá, eles estão falando, mas cada um tem o seu contexto, né? Cada um tem o seu pretexto também. Olha só, e ele diz aqui, ó, tem até um crítico aí que ele bate na tecla em que a salvação que nós falamos que a salvação é por obras. A salvação é por Cristo Jesus. Terceiro, nós da congregação acreditamos que a salvação é por Cristo Jesus. Agora, que temos que ter obras para ser um cristão, para guardar as coisas de Deus, sim. Não é essas obras que vocês entendem, que é ajudar o pobre, vestir o pobre, né? Essas obras de levar a cesta básica, como um outro crítico aí, que passou próximo do lugar, viu um mendigo ali, ele deveria ter avistado o mendigo, aí chegou, disse que foi em casa, fez uma marmita, ok, ajudou. E foi ver que aquele mendigo era da congregação, né? Olha, era da CCB, poderia ser de outra denominação, né? Que ele não ia nem falar, ele não ia nem tocar no assunto que foi levar marmita. Mas como era da CCB, olha a congregação, ele não olha pelos mendigos, né, que vai para a rua, né? Como que a congregação tem essa parte da prefeitura, do governo, né, irmãos? E que cada um que está ali na rua tem que ver também o porquê eles estão ali. Às vezes se desgostaram da vida, a gente não é nem pelo problema da igreja, irmãos. Igreja não manda ninguém para a sarjeta, não manda ninguém para a rua, não. O próprio ser humano que ele acaba aí enfraquecendo, né? Nós estamos julgando e vai para a rua. Aí o outro crítico chegou lá, foi lá, levou uma marmita de vez, né? Fazer com a mão que a outra não veja, ainda fez vídeo, mostrou na internet, mostrou a cara da pessoa que já está ali já notório, né? Mostrando em que fez. Quer dizer, o que Deus operou, se realmente ele sentiu que era da congregação, né? O que Deus operou ali, então ficou a glória para ele, que ele eu dei a marmita aí. Mas tudo bem. E o Paulo Júnior aí falou o quarto ponto da congregação, que é uma seita. Exclusividade religiosa. Só ela salva. Bem, vamos, Paulo Júnior, tirar essa frase, só ela salva. Quem salva é Cristo Jesus. O mesmo Cristo em que nós sentimos na congregação, se você sentir na sua igreja, ou outros na assembleia, então já pode saber que Cristo está ali. Basta a pessoa ter boas obras mas já está já, Cristo veio na terra, padeceu dura morte e ofereceu essa graça merecida. Ok. Só que por causa disso você vai andar de qualquer forma? Você vai trair a sua mulher? Você vai matar o seu vizinho? Ah, porque eu já estou salvo. Imagine. Já está salvo. E as obras? Se fosse, né, para salvar, aquele ladrão da cruz, os dois iam ser salvos. E olha que estava com mal obra, mas um deles se arrependeu na última hora. Isso não quer dizer em que nós temos que ter obra. Caso que nós não tenhamos obras, se haver um arrependimento de coração, Deus sabe todas as coisas. Deus pode perdoar, né? Então, vamos abreviar. Quinto, então, exclusividade religiosa. Nós temos a pregação que é da congregação, a liturgia e a doutrina da congregação. Não somos obrigados a ter liturgia de outras igrejas, né? Quinto, eles falam que a gente põe Cristo a menor do que a igreja, maior do que Cristo menor do que a igreja, em que nós idolatramos. Depois no sexto vai vir isso, a congregação. Pelo fato, CCB, a Irmandade está ali, né, tirando foto da igreja. Irmãos, desde quando eu era pequenininho eu já tinha fotos de igreja, eu já tirava daquelas máquinas de filme. Isso daí não é nada disso. Estão falando que nós idolatramos a igreja. É que nós não temos culpa, viu, irmãos de outra denominação? Nós não temos culpa de nós, é ver o operar de Deus dentro da igreja. Automaticamente a gente vai em um lugar onde nós sentimos bem.
E nós tiramos fotos sim para dizer que estamos ali servindo a Deus junto com nossos irmãos. Mas sabemos que depois dali o culto começa em casa, onde nós chegamos em casa e em casa nós vamos buscar a presença do Senhor e nós sentimos, porque Deus, Ele está na igreja, está em todo lugar. A igreja somos nós. O local, congregação que está no Brasil, é só um local para nós se reunir. Ah, mas eu não tenho culpa em que esse lugar que nós vamos para se reunir é um lugar onde tem a maior orquestra do mundo e é um lugar onde tem mais de 4 milhões, em que sente a presença de Deus, em que sai da congregação, vai para o mundo e retorna de novo para a congregação. Mesmo esses que ficam na rua aí, irmãos, mendigando, fica na sarjeta, pergunta para eles, você tem saudade do tempo que você estava na congregação? Ele abre a boca a chorar. Tenho saudade, aconteceu um acidente espiritual, eu fiquei triste, fui para a rua, perdi a família, fui traído, traí, e daí por diante. Irmãos, olha só, o sexto é a exaltação da igreja, que nós exaltamos. Não temos culpa que a igreja de você, sua, ô Paulo Júlio, não aparece tanto como a CCB. Põe aí no Google, CCB. Igreja CCB, porque se você só colocar CCB vai aparecer empresas, mas igreja CCB, meu Deus do céu. Eu acho que o Google tem mais CCB do que outro tipo de matéria. Sétimo, seita. Diz que a nossa igreja é uma seita, que tem um sistema em defesa, que ninguém pode falar mal, que senão tira a liberdade. Ele fala assim, até eles gostam de tirar a liberdade. Ninguém pode falar mal, e se sair, perde a liberdade. Não, se sair, pode ir para onde quiser. A igreja não vai atrás. Mas quem sai, quebra a cara lá fora, depois volta, retorna. Ele sabe que ali a doutrina é única. Ele vai em outro lugar que são várias doutrinas. São vários pastores que dão várias doutrinas. Entendeu? E tem o oitavo, que é o conjunto de doutrina heterodoxa. Eu não sei falar o nome. Heterodoxas. É mais ou menos assim. Esse X aí que banana a gente. Diz que tem um conjunto de doutrina. Tudo é proibido, né? Tudo é proibido e a congregação tem muitas doutrinas, né? E tudo errado, tudo... Não, irmão, a doutrina da congregação é essa. E é a doutrina que segue a Bíblia. Não podemos sair dela. Vocês não veem que até dentro da congregação de vez em quando sai da doutrina? Esse dia mesmo eu recebi um vídeo de um ensaio em que o irmão fazia um monte de coisa no ensaio, os irmãos de ministério foram lá e falou, não, peraí, essa obra nós temos que zelar por ela, né? Como diz o pastor Paulo Júnior no começo da live dele aí, que nós copiamos os valdenses, né? Que os valdenses que tinham separação do povo, que nós fazemos a separação do povo, mulher de um lado, homem do outro. Não! Essa separação que nós fazemos é para disciplina e para não colocar mesmo um homem próximo da mulher. Nós não estamos com a malícia na cabeça, mas vamos vigiar, irmãos. Olha só, tem essa frase que diz, o sexo oposto se atrai, ainda mais o macho e fêmea. Então, para nós estar dentro da casa do Senhor, numa perfeita comunhão, para ficar reverenciando a Deus, vamos fazer tudo conforme, irmãos, a doutrina, a decência, né, a compostura, porque quem visita a congregação sai visitado. Me perdoe, Paulo Júnior. Não é dessa forma que você vai conseguir aí, né, que os irmãos da congregação vão te pedir conselhos. Por quê? Primeiramente, a congregação, revelação do Espírito Santo. Vai para a igreja, os cultos se começa com a meia hora, hino do silêncio, fica na comunhão, porque o único que tem que aparecer ali é em nome do Senhor Jesus, né? Como que nós reverenciamos a igreja e colocamos em nome do Senhor Jesus? Até a revelação em que o Luiz Franciscão teve, né? De vir para o Brasil, vocês dizem que é heresia, que vocês falam que não é tudo isso, revelação. Teria que alguém, então, bolar uma igreja e abrir no Brasil. Aí vocês descartam revelação do Espírito Santo. Por quê? Quando vocês descartam revelação do Espírito Santo,
o que vocês lê perante o povo fica totalmente neutralizado. Por quê? Quem vai querer um homem pregando a Bíblia, a sua sabedoria, e quem vai querer ouvir um homem em que Deus dá na boca dele que a pessoa estava ali, ó, no coração, pedindo até uma confirmação. Senhor, fala assim, se tu é na minha vida. E o Senhor fala com a vida da pessoa. Fala com a vida daqueles que visitam. O ministro do STF, André Mendonça, contou no Brás, o senhor deve ter ouvido. Ele não iria mentir em um Brás televisionado aí no YouTube para o mundo inteiro. Ele não ia mentir. Que ele falou que foi numa igreja no Paraná, e ali na igreja do Paraná ele não era ministro ainda. E Deus falou na boca do servo de Deus que tinha alguém ali que ia ser destaque no país. Ninguém conhecia ele. Ele estava lá na galeria. E nesta igreja, esqueci o nome, aqui no Paraná, parece que é em Londrina. E nessa igreja, quem vai saber quem é quem? Um monte de gente, mais de 1.000 pessoas, quem vai saber? Mas Deus falou com ele. Que revelação é essa, ô pastor? Hein, pastor Paulo Júnior? Eu acho que depois desse um culto, no seu culto, que você fez as considerações de falar da congregação 1h30, eu acho que você, conforme é o título desse vídeo, logo logo você se converte à congregação cristã no Brasil. Logo logo você larga a sua igreja e vem visitar a congregação. Por quê? Eu postei um vídeo aqui que já está indo para 1 milhão, já foi para 1 milhão. Qual é o segredo da congregação cristã no Brasil? Você ouviu aí esse vídeo aí que tá indo já foi para 1 milhão, está 1 milhão e 100, parece. Qual é o segredo da congregação que não pede dízimo? Não faz carteirinha de membro para ficar ali, ó, quem deu, quem não deu. Não tem livro para ficar vendendo. O nosso livro é a própria Bíblia. Vocês falam que a gente despreza a Bíblia, mas quem despreza a Bíblia é quem vende livro em cima da Bíblia. Quem confecciona livro de autoajuda em cima da Bíblia. Aí sim despreza a Bíblia. Mas nós não, nós só a usamos para ler dentro da igreja, na hora da palavra, e não somos proibidos de ler em casa e estudar. Até estudar mesmo. Até seu irmão. Acho que os anciãos cooperador não lê a Bíblia para interagir na hora de pregar, de exortar. Porque, Paulo Júnior, você esqueceu de falar, na congregação, quando o irmão levanta para pregar, ele primeiramente ele abre a Bíblia, leitura. Segundamente, exortação do que leu. E o terceiro é o maravilhoso, que em cima da leitura, em cima da exortação, que é fase 2, veio a revelação do Espírito Santo. Que na maioria das vezes Deus revela para ele nem o que ele leu, o que ele exortou, mas Deus revela coisas a mais. E fala com a igreja que a igreja recebe bem. E a igreja sai chorando. Então não temos culpa em que nós temos esse achado desde 1910. A obra de Deus era antes. Ah, mas a salvação veio depois de 1910, porque só a congregação anuncia isso? Não. Isso daí existiu desde o nascimento de Cristo, ou bem antes, né? Mas foi revelado a nós, aqui no Brasil, a partir de 1910. A partir de 1910 foi revelado, mas já existia graça maravilhosa. E nós temos culpa, irmão, de nós a congregação conter a graça maravilhosa. Não temos culpa. Me perdoe, mas não temos culpa. Eu vou deixar o link do Paulo Júnior, que ele vai se converter na congregação. Que ele usou, irmãos, veja lá, 1h30 falando da congregação. Que coisa maravilhosa. E já é o segundo vídeo que o Paulo Júnior faz. Ele tá aí, sabe? Ele tá fascinado pela congregação. Como uma igreja de 4 milhões. Agora teve que ir para a internet. Por causa da pandemia. Teve que ir. Vocês conheceram a congregação. Só que vocês estão indo atrás dos críticos. Pastores que criticam a congregação, não são todos.
né? Tem alguns aí que são bem coerentes. Vocês, antes de criticar a congregação, vá visitar. Pega, vai lá no culto mesmo, vai lá mesmo de olheiro. Ou então faça um teste, pastores. Pede para o Senhor falar com vocês. Que aí vocês vão ver se é revelação ou não é. Pede para Deus falar com vocês o íntimo que vocês estão, o que está na mente de vocês. Pede. Por que vocês não vão lá? Se realmente vocês querem sentir Deus. Porque criticar, vocês estão fazendo a mesma coisa que o crítico. Vocês estão criticando sobre a fala dos críticos. Mas os críticos, eles criticam a congregação, mas não é do jeito de vocês. Eles criticam a congregação porque estão aborrecidos, estão machucados por algum ministério que foi parte da vida deles, foi algum irmão aí que sentou eles, né? Eles devem ter feito alguma coisa, devem ter tido algum problema, né? No seu casamento, separou, casou com outra pessoa, e aí achou que ia ter a liberdade, a igreja tirou a liberdade, depois eles não continuaram congregando, né? Aí saíram da igreja, né? Tem pessoas aí que tá até amigado, não casou, os irmãos quando soube, a doutrina é única. Ninguém joga ninguém, mas tem que seguir a doutrina. Não dá para chegar ali na igreja, né? Irmãos, é tão complicado na igreja que tem pessoas que levantam para testemunhar, pede hino proibido, até tirar da liberdade. Mas os irmãos não podem fazer nada. Por quê? Se for falar alguma coisa, ainda entra na justiça, como que está ali fazendo ali, colocando um vexame. A obra de Deus sempre está aí, ó. Mas a própria pessoa, bem coerente mesmo, sabe que se ela está impossibilitada. Eu achei bonito, só pra gente acabar esse vídeo, uma organista aí no TikTok. A organista disse que foi tirada a liberdade dela, porque ela namorou e casou com uma pessoa que não é da igreja. Foi tirada a liberdade de organista. Mas ela falou, não, mas meu marido ainda não é crente, mas eu voltei a congregar e servir a Deus mesmo sem liberdade. Por quê? Eu estou servindo a Deus. Liberdade de falar diretamente, servir a Deus, você tem. Mas a doutrina da igreja, né, tem que ser cumprida. Porque senão, pode tudo. O que vocês acham? Vou deixar o link do vídeo do pastor aí. 1h30, hein? O pastor Paulo Júnior vai se converter à congregação, viu? Mais um vídeo que ele fizer aí da congregação, ele vai largar a igreja dele e vai congregar. Que ele está impressionado com a congregação. Tá bom, irmãos? Comenta, o que vocês acham? Ficam todos na santa paz de Deus. Dê o seu joinha, tá bom? Fica com Deus, querido. Até o próximo